Olá pessoal, eu sou o professor Johnny e nós estamos fazendo vídeos aqui no nosso canal Educa Mais Professor. Nós produzimos vídeo aqui para aprimorar os conhecimentos que você já tem sobre algumas determinadas disciplinas ou matérias que você tem aí na escola. E hoje nós vamos ter aí uma aula de física. Nós vamos estudar aí a velocidade escalar média. Como é que nós calculamos essa velocidade? Aproveite a aula de hoje. Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de física e hoje nós vamos estudar aí a velocidade escalar média, ok? Então vamos lá, olha só. Então essa figura aqui, ela está representando aí uma pista de corrida, ok? Um circuito de corrida, certo? E aqui nessa pista nós temos aqui um carro, ok? Representando aqui um carro de Fórmula 1 ou qualquer carro de corrida, né? E algumas velocidades que esse carro está produzindo aqui em alguns trechos dessa pista. Olha só, 190 km por hora, 225 km por hora, 121 km por hora, 170 km por hora, 180 km por hora e 145 km por hora. Então veja que a velocidade do carro não é sempre a mesma, logicamente, ok? Então veja, a velocidade desse carro ela varia no decorrer da extensão, ao decorrer desse circuito aqui, dessa pista, ok? Então, conhecendo então a extensão desse circuito, ou seja, quantos quilômetros que tem esse circuito, nós podemos saber, em média, quantos quilômetros por hora esse carro percorreu, em média, nesse circuito, ok? Para saber isso daí, então nós temos que dividir o espaço percorrido pelo tempo total do percurso que ele fez aqui nessa pista. Então, essa divisão, esse quociente, dá-se o nome de velocidade escalar média, ok? Então vamos ver aqui, olha só. Se, por exemplo, aqui o espaço percorrido em uma volta completa é de 4,5 km e o tempo total do percurso é de 90 segundos, a velocidade escalar média, ou VM, desse carro é dada por... Então vamos ver aqui, olha só. Então a velocidade média é dada por 4,5 km, ok? Por 90 segundos. Então o espaço, ou seja, o total de quilometragem, ou o espaço que ele percorreu, dividido pelo tempo que ele levou para percorrer esse circuito aí. Ou seja, 4,5 quilômetros, nós sabemos que 90 segundos é o mesmo que 1 por 40 de hora, ok? 1 dividido por 40 de hora, ok? Que é igual a 180 km por hora. Ou seja, esse carro tem uma velocidade média nesse circuito todo aqui de 180 km por hora, certo? Então veja, note que durante o percurso aqui, a velocidade do carro, ela em cada um desses instantes que está determinado aqui nessa imagem, ela às vezes foi maior e às vezes foi menor. Olha aqui, 225 é a maior que nós temos, não é verdade? 121 é a menor que nós temos, então a velocidade variou. Então nós estamos calculando aqui a velocidade média que ele levou em todo esse percurso aqui. Nós estamos falando de média, ok? Então, a velocidade escalar média representa a velocidade constante que o carro deveria manter partindo aí da mesma posição inicial até chegar aqui à mesma posição no final, gastando o mesmo tempo. Isso é velocidade escalar média.
Então, para definir aí a velocidade escalar média no intervalo de tempo, nós vamos considerar aí, aqui na próxima figura, ok? Um carro percorrendo a trajetória aqui que indica nessa figura aqui. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos a origem das posições, está aqui determinada por 0. Nós temos o tempo 1, ok? E o tempo 2, que nós estamos medindo aqui nesse caminho percorrido por esse carro aqui. Então nós temos aqui o espaço inicial, representado pela letra S, ou seja, o S1, e também aqui o meu S2, que é o meu espaço total desta minha representação aqui. Ou seja, o meu ΔS é igual ao S2, que é o meu espaço total aqui, menos o meu espaço inicial, que é o meu S1. O meu espaço total, que é até onde eu cheguei, até esse ponto aqui, até esse ponto onde o carro está, menos o meu espaço inicial, que era esse ponto de demarcação deste carro aqui, ok? Então vamos lá. Ou seja, a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT. Ou seja, o meu ΔS é o espaço final, ou S2, menos o meu espaço inicial, que foi representado aqui. Meu espaço final, que é esse ponto aqui, menos o meu espaço inicial, que é este ponto aqui, ok? E o tempo também. O meu ΔT significa o meu tempo 2, ou T2, onde ele estava nessa posição, o carro, menos o meu tempo inicial, que é quando o carro estava nessa posição aqui, ok? Então, nessa fórmula aqui, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, o intervalo de tempo T2 menos T1 é sempre positivo, ou seja, o ΔT tem que ser maior que 0, porque ele representa a diferença entre o instante final, aqui T2, e o instante inicial, ou o T1. Então, sendo o T2 sempre maior que T1, então o meu tempo sempre vai ser positivo ou maior que 0. Por outro lado, a variação de espaço, ou meu ΔS, veja que eu tenho aqui o S2, ou meu espaço final, menos o meu espaço inicial. Então ela pode ser positiva se o S2 for maior que o S1. E também pode ser negativa se o meu espaço final for menor do que o meu espaço inicial, ou então pode ser nula se o espaço final for igual ao espaço inicial, ok? Então nós podemos dizer que o sinal do meu ΔS, ok, determina o sinal da minha velocidade média, se ela vai ser positiva ou negativa, ok? Seguindo. Bom, em uma estrada, um carro passa pelo marco quilométrico 218 às 10 horas e 15 minutos e passa pelo marco 236 às 10 horas e 30 minutos. Então a pergunta é a seguinte: qual a velocidade escalar média do carro entre esses marcos? Então nós temos aqui uma representação em forma de um gráfico, aqui uma figura, desse caminho percorrido aí por esse carro, ok? Então aqui nós temos o ponto 0. Então ele passou pelo ponto 218, pelo espaço 218, às 10 horas e 15 minutos. E ele passou pelo ponto 236, quilômetro 236, às 10 horas e 30 minutos, certo? Representamos aqui então no gráfico, através de um desenho, para facilitar aí a nossa compreensão desse caminho percorrido por esse carro aí. Veja só, se o meu tempo 1 aqui, onde ele passou pelo primeiro ponto de marcação,
é de 10 horas e 15 minutos, ou seja, 10 horas e 15 minutos aqui nesse ponto. Então eu tenho o seguinte: 10 horas mais 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos. 15 minutos é 1/4 de 1 hora, não é verdade? Então veja, 1/4 de hora equivale a 0,25 de hora, ok? Então 10 mais 0,25 é igual a 10,25 horas. No tempo 2, ele chegou em 10 horas e 30 minutos, ou ele chegou nesse ponto às 10 horas e 30 minutos. Ou seja, 30 minutos equivale a meia hora, não é isso? Então 10 horas mais meia hora, ou 0,5 de hora, é igual a 10,50 horas, ok? Veja só, o espaço inicial, ou o meu primeiro marco que eu contei aqui, o meu espaço, o meu S1, é 218 quilômetros, certo? Esse espaço aqui. A primeira demarcação aqui é 218. Já o meu espaço S2, ok? Aqui o segundo ponto é de 236 quilômetros. Ou seja, olha só o que eu posso fazer agora. A minha velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT. Ou seja, espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, ou T2 menos T1. Ou seja, 236 menos 218 dividido por 10,5 horas menos 10,25. Fazendo todos os cálculos, eu vou chegar à conclusão em que esse carro estava produzindo uma velocidade escalar média de 72 km por hora, ok? Seguindo, olha só, bom, como nós vimos ali em cima, nós transformamos horas em segundo, ou segundos em minutos em horas, enfim. Então como é que nós fazemos para transformar quilômetros por hora em metros por segundo? No caso aqui, transforme 45 km por hora em metros por segundo. Olha só como é que eu faço. Bom, eu sei que 1 km tem 1000 metros. E eu sei também que 1 hora tem 60 minutos, ou seja, 60 minutos vezes 60 segundos, o meu resultado final é 3.600 segundos em 1 hora, ok? Bom, então eu sei que 45 km por hora, que é o que eu preciso transformar, é igual a 45 vezes 1000, que eu tenho aqui, 1 km, dividido por 3.600, que eu tenho aqui, o resultado de 1 hora, ok? 1 km em 1 hora. Então, 45 km, eu vou ter o seguinte cálculo: 45 dividido por 3,6, e agora eu vou ter o resultado em metros por segundo, que eu tinha aqui nos meus metros e segundos da minha divisão de cima. Então vai ser 45 km por hora é o mesmo que 12,5 metros por segundo. Ok? Seguindo. Agora eu tenho que transformar 15 metros por segundo em quilômetros por hora. Então veja, eu sei que 1 metro é o mesmo que 1 dividido por 1000 quilômetros. E eu sei também que 1 segundo é o mesmo que 1 dividido por 3.600 horas. Ou seja, 15 metros por segundo é o mesmo que 15 vezes 1 dividido por 1000 dividido por 1 dividido por 3.600. Bom, eu sei que divisão de fração eu acho da seguinte forma. Eu mantenho a minha fração de cima e eu inverto a fração de baixo. Ou seja, eu vou multiplicar 3.600 vezes 1
dividido por 1000, ok? Então veja só como é que vai ficar. Todo esse cálculo aqui vai me dar o seguinte: 15 vezes 3,6 km por hora, que é o mesmo que 54 km por hora. Ou seja, 15 metros por segundo é o mesmo que 54 km por hora. Ou seja, para que eu possa transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Já para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico o valor por 3,6, ok? Seguindo. Bom, um carro percorre um trecho de 30 km de uma estrada horizontal retilínea, mantendo uma velocidade constante de 60 km por hora. A seguir, percorre 60 km em uma linha reta, mantendo uma velocidade constante de 40 km por hora. Qual a velocidade escalar média em km por hora para todo o percurso desse carro aí? Então, olha só. O carro, então, percorreu toda essa distância aqui, ok? O meu espaço inicial, meu ΔS inicial é de 30 km e o meu ΔS final é de 60 km. A minha velocidade média inicial é de 60 km por hora e a minha velocidade média 2 é igual a 40 km por hora. Ele quer saber a velocidade escalar média para todo esse percurso aqui, ok? Então vamos lá. Vamos analisar primeiro o trecho AB, ok? Daqui até aqui. Sabendo que a velocidade média 1 é igual a ΔS1, que eu tenho aqui, 30, dividido por ΔT1, eu tenho o seguinte: 60, que é a minha velocidade média inicial, ou velocidade média 1, 60, é igual a 30, ok? 30 km dividido por ΔT. Fazendo o cálculo aqui, eu tenho que ΔT1 é igual a 0,5 horas, ok? Bom, então vamos lá. Agora, o meu trecho BC. A minha velocidade média 2 é de 40 km por hora. O meu espaço 2, ou ΔS2, é de 60 km. Achando o ΔT, eu tenho o seguinte: ΔT2 é igual a 1,5 horas nesse espaço aqui que ele levou. Ou seja, a minha velocidade média de todo o percurso é igual ao meu ΔS sobre o ΔT. Portanto, o meu ΔS é o meu espaço inicial, que eu tenho aqui, 30, mais o meu ΔS2, que é 60 km. Eu estou querendo saber a velocidade, a soma das duas velocidades, ok? A velocidade média em todo o percurso. Portanto, eu somo meu ΔT também, que eu acabei de encontrar. ΔT1, que é 0,5, mais ΔT2, 1,5. Todo esse cálculo aqui vai me dar a resposta de 45 km por hora, ok? Exercício. Uma pessoa caminha em uma pista de 300 metros de comprimento, com a velocidade escalar média de 1,5 metros por segundo. Quantas voltas ela completará em 40 minutos, essa pessoa? Ok? Exercício 2. Transforme 35 km por hora em metros por segundo. E o exercício número 3. Um veículo percorre inicialmente 40 km em uma estrada em 0,5 hora. A seguir, percorre mais 60 km em 1 hora e 30 minutos.
Determine a velocidade escalar média do veículo em quilômetros por hora durante todo esse percurso. Ok? Muito bem, pessoal, tivemos mais uma aula de física, velocidade escalar média, ok? Espero que você tenha aproveitado aí. Não esqueça de acessar o nosso site www.educamaisprofessor.net, onde você encontra todas as nossas produções em forma de vídeo e também os exercícios complementares das nossas aulas, ok? Se você preferir ainda, acesse facebook.com/educamaisprofessor. Ou ainda, se você tem alguma dúvida ou uma sugestão, escreva para educamaisprofessor@gmail.com, ok? Espero que você tenha aproveitado essa aula e não esqueça que as respostas dessa atividade estarão aqui na descrição desse vídeo e também lá no nosso site educamaisprofessor.net. Espero que você compartilhe esse vídeo também com os seus amigos, com os seus conhecidos, para que cada vez mais nós possamos aumentar aí a nossa rede de pessoas interessadas no nosso canal, ok? Pessoal, ficamos por aqui na aula de hoje. Até o nosso próximo vídeo.